Você, certamente, já deve ter ouvido falar que o óleo de citronela é um excelente repelente de insetos e, por isso, uma alternativa eficaz e robusta contra mosquitos causadores da dengue, malária e outras doenças, certo? Porém, será que podemos confiar totalmente nisso? O meu nome é Wagner, sou farmacêutico e nesse vídeo falarei sobre essa tão popular capacidade de repelência do querido óleo de citronela. Desde que comecei a trabalhar com óleos essenciais, há mais de 20 anos, venho escutando um monte de bobagens sobre a ação repelente ou a capacidade de repelência do famoso óleo essencial de citronela. Como de praxe, a maioria das balelas surge justamente em momentos delicados, quando epidemias como as de dengue e zika, tão perigosas, estão em pleno curso, fazendo vítimas e causando pânico na população. Provavelmente, durante essas epidemias, você já deve ter escutado o seguinte: para manter o mosquito da dengue bem longe, basta pingar algumas gotas do óleo de citronela em álcool de cereais e borrifá-lo na pele ou no ambiente. Ou então, o óleo de citronela é bem melhor do que o DET, aquele ativo repelente utilizado na fabricação de vários produtos. Porém, será que essa alternativa natural é mesmo tão eficiente? Segura? Por exemplo, estaria eu 100% protegido utilizando apenas o óleo de citronela em alguma região crítica? Bem, a resposta, de modo bem grosseiro, é sim e não. Ou seja, sim. De acordo com vários estudos, o óleo natural de citronela é realmente capaz de afugentar diversas espécies de insetos. E não, esse óleo, embora repelente, não é considerado uma alternativa eficaz e robusta. Mas como assim, não é? É isso o que veremos a partir de agora. Como sabemos, o óleo de citronela é um produto natural e volátil, o qual, na planta, é formado por uma mistura de vários ativos, como o citronelal, um aldeído, e o geraniol, um álcool, ambos com ação repelente comprovada. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse óleo já vem sendo aplicado na pele há mais de 50 anos, sem qualquer constatação de efeito adverso pela Agência de Proteção Ambiental daquele país. Fato que rendeu a ele, por lá, o título de possivelmente seguro para aplicações tópicas. Na terra do Tio Sam, inclusive, há vários repelentes registrados à base desse óleo. Entretanto, a vida do óleo de citronela como repelente não é um arco-íris. Veja, pelo mundo há sim vários estudos sobre a ação repulsiva desse óleo frente aos insetos. Todavia, até agora, nenhum conseguiu explicar com exatidão o seu mecanismo de ação. Em outras palavras, o óleo essencial de citronela age como repelente? Sim. E como ele faz isso? Ainda ninguém sabe. O óleo, como eu disse, é formado por uma mistura de vários ativos. E em casos como esse, quando existe uma sinergia, não é? Uma combinação de vários elementos, é muito difícil estabelecer um modelo de ação. Além disso, lá na área de cultivo, a citronela é capaz de produzir metabólitos secundários distintos a fim de se adaptar
a uma determinada região ou condição. Inicialmente, isso parece insignificante. Entretanto, por conta dessa característica, a citronela produz óleos com elementos químicos diferentes de uma região para outra ou até mesmo de um lote para o outro. Ou seja, não é possível garantir um padrão químico entre eles, ou mesmo perfil cromatográfico durante as destilações. Então, é fato, gente. Já que o óleo não possui um mecanismo de ação definido e não pode ser padronizado, ele também não pode ser citado, indicado pelos órgãos reguladores como funcional para uma ação específica, nesse caso, como repelente. Aliás, mundo afora, há poucas agências que reconhecem e autorizam oficialmente o seu uso direcionado como repelente. Para piorar, o óleo essencial de citronela também se evapora com bastante facilidade, o que prejudica e muito a sua eficiência e eficácia. Então, quão seguro é utilizar um repelente à base de óleo de citronela? Ele, de fato, possui alguma vantagem sobre o DET? Aquele ativo seguro para a maioria das pessoas e com um mecanismo de ação já conhecido? Bem, um estudo de 2015, publicado por Young e colaboradores, link abaixo aqui na descrição, comparou diretamente o potencial repelente do óleo de citronela a 5% com o DET a 24%. Para isso, eles, os pesquisadores, lançaram mão aí do clássico teste de gaiola, no qual, por um certo período de tempo, alguns voluntários deixaram seus antebraços expostos a mosquitos do gênero Aedes, o mesmo da dengue. Ao término desses experimentos, os resultados foram claros e decisivos. Me acompanhe. No momento da aplicação, o produto com óleo de citronela apresentou uma repelência de 97,9%, o que é bastante significativo. Porém, e aí que vem o X da questão, após 1 hora, a eficiência caiu para 71,4%. Em seguida, depois de 2 horas, para 57,7%. Um valor pouco expressivo e incapaz de garantir a segurança do usuário. Por outro lado, olha a diferença. O produto com DET apresentou uma repelência superior a 90% durante 6 horas ininterruptas. E, como esperado, não causou qualquer tipo de desconforto aos participantes. A partir desse e vários outros estudos semelhantes, nós podemos tirar 2 conclusões. A primeira, o óleo de citronela, apesar do seu mecanismo de ação incerto, atua sim como repelente. Entretanto, em razão de sua volatilidade, a sua eficiência dura pouco tempo, o que exige do usuário reaplicações frequentes. Aliás, gente, isso pode ser um problema, pois a pessoa pode não lembrar de reaplicar o produto e, convenhamos, é difícil encontrar alguém disposto a ficar exalando citronela o tempo todo. Segunda conclusão, no quesito repelência, é fato. Os dados mostram que o DET é superior ao óleo de citronela. Então, tal como mostram os números, não é seguro utilizar óleo de citronela na pele como a única opção repelente frente aos mosquitos. Agora você deve estar se perguntando:
já que a baixa fixação do óleo de citronela interfere negativamente na sua ação repelente, não poderíamos utilizar um fixador com o objetivo de segurá-lo por mais tempo na pele? Bem, nesse sentido, vários ativos foram testados, combinados. Todavia, nenhum deles foi capaz de fixá-lo por mais tempo no corpo de maneira significativa. Ou seja, nenhuma molécula conseguiu prolongar a ação repelente tópica do óleo de citronela a ponto de torná-lo tão robusto quanto o DET. Um exemplo disso é o estudo publicado por Sakuragi em 2011, no qual revelou que a vanilina, um aldeído fenólico encontrado na baunilha e à venda na Kinari, é capaz de aumentar para 3 horas o tempo de proteção contra mosquitos do óleo de citronela. E já é um avanço, né? Porém, gente, esse incremento na prática ainda não é o suficiente para dar ao óleo o título de repelente, seguro, potente ou eficaz. Talvez, em breve, com as nanoemulsões e as tecnologias de microencapsulamento, essa realidade seja diferente. O DET, embora sintético, é considerado um repelente de uso tópico absolutamente seguro por várias agências, incluindo, pessoal, as mais exigentes do mundo. Já o óleo de citronela, mesmo demonstrando uma ação repelente, não consegue ter esse mesmo reconhecimento. Afinal, além do seu mecanismo de ação incerto, ele é volátil, o que implica num efeito de curto prazo na pele, com uma eficiência abaixo da recomendada para garantir a segurança do usuário. Também, em razão do mecanismo adaptativo da citronela, ela produz óleos com perfis cromatográficos distintos, o que dificulta a aprovação do óleo de citronela como efetivo para uma função específica. Entretanto, claro, se você evita ao máximo utilizar produtos sintéticos e não se incomoda com o fato de ficar exalando citronela, o óleo pode, sim, em alguns casos, ser uma alternativa. Bem, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco melhor essa tão falada propriedade repelente do óleo essencial de citronela. Gratidão por assistir e até o próximo conteúdo. Wagner, você está errado e aqui está a prova. Um repelente, está escrito aqui, repelente, à base de óleo de citronela. Será? Vamos dar uma olhada aqui nas informações. Ingrediente ativo, transflutrina a 0,8% e não óleo de citronela. Para quem não sabe, a transflutrina é um inseticida piretroide ao estilo DET. Mas então, cadê daqui o óleo de citronela? Mais abaixo nós temos na composição, ingrediente ativo, a transflutrina, a 0,8, mascarante, solventes e antioxidante. Gente, o óleo de citronela nem aparece. Nesse caso, ou ele entra como solvente ou como mascarante. Ou seja,
do ponto de vista regulatório, nenhuma relação com a ação repelente do produto. Logo, gente, o óleo de citronela, aqui tão imponente, né, na parte frontal do rótulo, está mais para marketing do que para uma garantia de proteção.